Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, dirigentes municipais de educação dos 19 municípios do consórcio intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema, ANVAPA, a Câmara Técnica de Educação aqui reunida hoje, ANVAPA Educa, para o primeiro encontro coletivo, encontro regional formativo dos planos municipais de educação da ANVAPA. A ANVAPA está fazendo um grande movimento de colaboração intermunicipal para a elaboração dos planos municipais de educação, e esse é o nosso primeiro encontro regional, e a temática não podia ser diferente, a participação social, né? Falar de governança dos planos e mobilizar as comunidades escolares dos 19 municípios em prol dessa discussão do planejamento da próxima década, da educação da região da ANVAPA para a próxima década. Mas, para começar, eu quero convidar a professora Lenita Romano Bergamo, que é coordenadora da Câmara Técnica de Educação da ANVAPA, para fazer a abertura do evento. Lenita. Boa tarde a todos, aos membros dos conselhos, da comissão do novo Plano Municipal da Educação, e com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos junto com a Cocriare, em mais uma formação, em mais uma etapa formativa, e esse é um documento de muita importância para os municípios, e aqui de forma regional, nós estamos trabalhando na construção desse importante documento para todos os municípios. Agradeço a todos que estão participando, Fátima, a Lilian, pela empresa Cocriare, que está nos orientando e nos dando apoio na elaboração desse documento tão importante. Então, desejo uma boa formação, um bom encontro a todos. Obrigada. Obrigada, Lenita, obrigada. Sejam muito bem-vindos todos os dirigentes dos 19 municípios, todos os representantes dos conselhos municipais de educação que estão aqui, os diretores da escola, os gestores escolares, professores, enfim, os membros das comissões de elaboração dos planos municipais de educação. A gente sabe que os membros estão aqui também, ou assistindo por aqui, ou assistindo pelo YouTube. De toda forma, quem perder vai ficar gravado também, e a gente vai poder disponibilizar depois. Bom, o meu papel aqui hoje é de mediar, e a gente tem uma participação muito especial para abrir esse primeiro encontro. Nós convidamos a professora Fátima Aparecida Antônio, e não foi por um motivo, não foi por um motivo aleatório. A professora Fátima, ela tem uma trajetória de muitos anos na participação social, né, na educação. Ela é jornalista, professora de história, pedagoga, é gestora educacional, pós-graduada em gestão educacional, já foi diretora de escola, já foi secretária adjunta da Secretaria de Estado, de Educação do Estado de São Paulo, já foi diretora de divisão de ensino fundamental, enfim, uma trajetória longa na educação. Atualmente, ela é assessora do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Autarquia, o Sindesp, assessora da Oficina Municipal e, principalmente, para o debate que a gente vai fazer aqui hoje, ela é membro do Fórum Municipal e Estadual de Educação do Estado de São Paulo, no qual ela é coordenadora da Comissão de Monitoramento e Sistematização do Fórum Municipal de Educação. Então, a Fátima está enfronhada na questão da governança e da participação social na elaboração dos planos municipais, e a gente queria muito que esse primeiro encontro não trouxesse teoria, mas trouxesse prática, trouxesse compreensão, porque nós sabemos o desafio que é organizar a participação social nos planos municipais de educação, o desafio que é, principalmente para os pequenos municípios, organizar os fóruns municipais de educação. Então, nós vamos ter uma primeira parte com a fala da professora Fátima, e depois nós vamos abrir, ao final, vamos deixar um tempo, e eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas de vocês e deixarem para fazer no final, ou podem ir colocando no chat, e depois a gente complementa, né? Passa para a professora Fátima, porque aí, ao final, a Fátima vai responder as dúvidas de vocês com base nessa experiência ampla que ela tem na constituição dos fóruns e da participação dos fóruns. Ok? Então, nós vamos aqui projetar.
eu quero chamar a professora Fátima. Professora Fátima, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E é com você. Muito obrigada, Lilian. Bom, boa tarde para todas, todos que estão aqui acompanhando, né? Estou entendendo como um primeiro encontro para discutir esse grande percurso que a gente tem agora nos próximos meses, que é da construção dos planos municipais de educação, uma vez aprovado o Plano Nacional de Educação, e o grande desafio, importante desafio, de realmente fazer com que esses planos municipais de educação sejam construídos de forma bastante participativa, democrática. Então, acho que é um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Eu estou, assim, com bastante frio aqui em São Paulo, bastante frio, estão vendo que o tempo está gelado aqui. Acho que vocês estão num lugar mais quente, né, mais gostoso de estar, inclusive, e a gente vai dialogar um pouquinho. Eu costumo dizer que, às vezes, as questões que vêm pelo chat, as perguntas, aquecem muito mais a nossa conversa do que exatamente uma apresentação, né? Então, estou, assim, muito à disposição para essas questões que vierem, para o bate-papo que a gente pode fazer, não só para esclarecer talvez alguma dúvida, algum caminho, mas também para trocar uma experiência, contar provavelmente como já está conduzindo esse processo de construção do fórum, ou já tem um fórum instituído, preciso mobilizá-lo, preciso aquecê-lo nesse momento, né? Preciso voltar, enfim. Então, espero que a nossa conversa percorra esse caminho. A Lilian já deu um pouquinho, né? Um pouco da minha história, da minha trajetória, e eu queria dizer para vocês que, nesse momento, né, eu estou falando justamente do lugar de estar nos fóruns de educação, participando de conferências nacionais, estaduais, municipais de educação, desde o início dos anos 2000, então já tem um pouquinho de tempo aí de jornada, e eu confesso para vocês que cada novo momento de construção de plano, cada nova conferência que a gente tem que organizar é sempre um grande aprendizado, um novo aprendizado. Então, cada momento tem um contexto, cada momento tem um sistema de governança que pode ser favorável ou não a essa participação. Então, o que a gente vai conversar hoje é deste momento. O que nós temos esse momento hoje de grande, de importante, para a gente constituir, né, para a gente conseguir, né, escrever, construir coletivamente e democraticamente os planos municipais de educação, pensando na importância do papel dos fóruns de educação neste percurso, neste processo. Só que não dá para falar só dos fóruns de educação desconectado, descontextualizado de uma grande realidade que a gente tem hoje. Então, vou procurar falar um pouquinho do que temos hoje, que pode dar uma sustentabilidade importante para a construção dos planos municipais de educação, onde é que isso, né, onde é que o fórum se situa em tudo isso, a importância que ele ganha. Eu diria que se eu estivesse falando para vocês no início dos anos 2000, eu traria outras considerações sobre como nós conseguimos lutar para construir o plano, o que é que a gente tinha de concreto naquele momento, o que é que a gente tinha de instrumento naquele momento para construir um plano de educação. Hoje, a nossa realidade caminhou bastante, e eu considero que a gente tem alguns elementos que nos favorecem muito a construção desses planos e a mobilização dos fóruns em torno dessa construção. Então, que a gente vai falar um pouco isso, dessa governança que a gente tem hoje, e aí eu já vou pedir para passar, para a gente caminhar, de dois grandes, eu acho que a gente tem que contextualizar uma grande situação que a gente tem hoje, que é o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação aprovado, né? Então, a gente está vivendo, como eu coloquei aqui para vocês na apresentação, um novo ciclo para a educação brasileira. E um ciclo que eu considero, diante de todo esse período, um ciclo que avançou muito, quando a gente consegue aprovar um Sistema Nacional de Educação que organiza a governança, né, nesse regime de colaboração,
e quando a gente tem um Plano Nacional de Educação, que a gente entende que ele é o que define o Projeto Nacional de Educação. Tá? Então, juntos, né, o Plano Nacional, que define o Projeto Nacional de Educação, e a Lei Complementar 220, que institui o Sistema Nacional de Educação, que organiza essa governança, junto nós temos um período muito virtuoso, muito importante, mais organizado, que favoreça mais a participação, que favorece a participação de todos os entes federados, e que se organiza de uma forma a fazer com que nos territórios, que nós vamos chegar nos territórios, né, a importância dos territórios nesse processo todo, e em cada território a constituição do Fórum Municipal de Educação. Podemos passar. Então, eu considero que hoje, exatamente, a gente tem uma nova governança para garantir o direito à educação de todos os nossos estudantes, né, das crianças, dos bebês, das crianças. Eu costumo dizer assim, olha, eu vou sempre falar assim, bebês, crianças, estudantes, jovens, adultos e idosos, porque é todo o público que a gente tem hoje dentro, né, da educação básica. Então, para garantir o direito à educação, a governança que nós instituímos nesse momento, óbvio que está, quando a gente fala de Sistema Nacional de Educação, recém-instituído, outubro do ano passado, ainda é pouco tempo para o tamanho desse Sistema Nacional de Educação começar a atuar efetivamente. Mas o que a gente tem que considerar que é um passo muito importante, estrategicamente muito importante para a garantia do direito à educação. Primeiro, porque ele vai criar mecanismos de governança e cooperação que vão unir estados, municípios e União para atuar de forma pactuada, para atuar de forma articulada, alcançando todos os territórios. E a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E o plano que vai estabelecer os 19 objetivos, as metas, estratégias para enfrentar as desigualdades educacionais que a gente ainda tem no território nacional, né? E que vai promover, então, aquilo que a gente mais busca, que é, de fato, promover qualidade e equidade na educação. Então, esta é a nova governança, ou melhor, que eu estou dizendo que é importante a gente não perder de vista. Hoje, nós estamos construindo um plano municipal de educação dentro deste contexto, né? Hoje, nós temos o papel do Fórum Municipal de Educação fortalecidos neste contexto, num contexto onde eu tenho um sistema de governança, num contexto onde eu tenho que entender o Plano Nacional de Educação enquanto uma política de Estado, né, que vai garantir, que pretende garantir, né, o alcance da qualidade e equidade para todos e todas na educação. Tá? Pode passar, Lilian. Só para falar um pouco, né, eu acho que todos vocês, eu vou estar falando algo que vocês já, né, sabem, estão lidando com isso muito, é bom, mas eu gosto de recuperar um pouquinho, né, porque se eu sou professora de história, então eu vou dando sempre assim, em que contexto nós estamos, né, o que é que nós temos hoje de concreto que nos pode ser um facilitador, ou um dificultador até, mas nesse momento eu estou considerando e avaliando que é um facilitador, a gente tem um Plano Nacional de Educação, junto com o Sistema Nacional de Educação. Deixa eu só fazer um parênteses, né? O Sistema Nacional de Educação, ele é uma luta histórica, né, do conjunto dos educadores do país, de grande parte, né, dos educadores organizados em movimentos, em sindicatos, em confederações de trabalhadores da educação, enfim. A gente entende que o Sistema Nacional de Educação, efetivamente, é o que vai fazer com que as metas, os objetivos se concretizem, as metas sejam efetivamente, né, alcançadas a partir desse regime de pactuação que o Sistema Nacional de Educação propõe. Então, os 19 objetivos do Plano Nacional de Educação, as 73 metas, as 372 estratégias para a educação brasileira, só neste momento ganha um aliado importante,
né, que é considerar que dentro do Sistema Nacional de Educação, eu vou conseguir ter uma condição de governança, ter uma pactuação importante para isto acontecer lá na ponta, lá no município, lá no território, tá? Pode passar. O plano nacional, a lei do plano, como eu falo, né, que vai determinar, inclusive, que os estados e os municípios construam seus planos de educação, seus respectivos planos decenais, como a gente chama, né, em consonância, claro, com as metas nacionais. Isso é um debate importante também, a gente não pode perder de vista. E o que estamos construindo nos municípios hoje, esse processo que se inicia de construção dos planos municipais de educação, esse processo importante do Fórum Municipal de Educação, ele, assim, tem que estar em consonância com aquilo que o Plano Nacional de Educação nos traz, né? Então, e o Plano Nacional de Educação reforça a importância dos fóruns. Então, os fóruns e os conselhos de educação, eles são mecanismos importantes dentro dessa governança educacional previsto no Sistema Nacional de Educação. Então, segurem isso, os fóruns e os conselhos, eles estão previstos dentro desse Sistema Nacional de Educação. Então, diferente do que a gente tinha lá, há quase 15, 20 anos atrás, quando a gente começa essa luta pela constituição dos planos, lembrando que a gente considera, assim, nós temos alguns planos de educação, mas a gente considera o de 2014, né, a 13005, como o primeiro plano que efetivamente foi construído com uma participação democrática maior. Então, mas o que a gente tinha lá em relação ao estabelecimento dos fóruns, não tinha esse respaldo tão grande de constar o fórum como está dentro do Sistema Nacional de Educação. Então, ele é considerado um espaço de governança importante no território, importante no município, né? E ele precisa acontecer, ele precisa existir. Até porque é de competência do Fórum Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação essa construção dos planos e, além das construções, que a gente vai olhar aqui também, o monitoramento desses planos, né? Pode passar. E aí, como a gente está falando, né, já falei do Plano Nacional de Educação, a importância do plano, é dali que a gente, né, o desenho do plano é o desenho do projeto de educação que a gente quer para o país, né? E o Sistema Nacional de Educação tem um desenho, né, tem uma estrutura que diz para nós como é que a gente quer que as coisas sejam construídas, como é que as políticas públicas, como é que os projetos, como é que os programas para a educação precisam ser construídos. Bom, então, por isso, eu destaquei aqui na Constituição do Sistema Nacional de Educação, destacando para vocês que existem duas comissões intergestoras, uma tripartite e uma bipartite, que acho que vocês já conhecem, que não estão ainda em funcionamento, mas estão previstas no Sistema Nacional de Educação. Então, a Comissão Intergestores Tripartite, de nível nacional, que reúne representantes do Ministério da Educação, representantes do Estado e representantes do município, junto com as CIBs, né, a Comissão Intergestores Bipartite dos Estados, que aí vai juntar representação da Secretaria Estadual de Educação com representantes dos municípios, essas duas comissões, elas vão ter um papel muito importante neste processo aí de construção do novo plano. Talvez, vamos ser bem realistas, né, elas não estejam efetivamente em funcionamento, construídas em funcionamento, né? Mas elas estão nesse processo, mas mais do que isso, um processo de construção, mas mais do que isso, elas respaldam, né, a ideia de que hoje a gente está construindo um programa, uma política educacional que pretende ser mais dialogada, que pretende ser mais pactuada. Por isso a importância de olhar para quando essas comissões, tanto a tripartite, né, a intergestores, que é mais a nacional, e a estadual, a bipartite,
olhar para elas como lugares onde a gente vai poder entender melhor ou fazer uma discussão mais articulada da educação. O que a gente vive hoje, a gente sabe disso, também mais um parênteses, a gente vive muitas vezes uma sobreposição de projetos, de programas, muito embora a gente tenha diretriz nacional, a gente tem plano, né, o Plano Nacional de Educação, a gente tem Base Nacional Comum Curricular, a gente tem muitas diretrizes, né, já escritas e em funcionamento. Mesmo assim, a forma como isso chega, muitas vezes, nos municípios, nem sempre é na forma como foram pensadas, originadas. Então, quando eu tenho essas comissões que vão reunir União, Estado e município na discussão da elaboração dessas políticas e no acompanhamento da implantação e implementação dessas políticas, eu vou ganhar, né, uma possibilidade que a gente sempre sonhou, que é das coisas dialogarem mais. Né? Então, não posso, por exemplo, chegar com dois projetos grandes de alfabetização dentro do município, né, que muitas vezes não dialogam exatamente, que traz uma diretriz um pouco divergente, sem que, deixando a gente doida no município. Eu estou falando isso, até porque estive na Secretaria de Educação e tem momentos que você fica um pouco preocupado como as coisas chegam. Então, a ideia do Sistema Nacional de Educação é que tudo chegue de forma mais articulada, tá? E aí, não tem como não, né, como eu comecei a minha apresentação, vinculando muito a ideia de que hoje o Plano Nacional de Educação ganha um aliado importante para a sua implementação, que é o Sistema Nacional de Educação. Então, não dá para a gente conversar sobre a importância dos fóruns no território, no município, sem olhar para esse cenário que eu considero bastante virtuoso, que a gente está construindo na área política de educação no nosso país. Pode passar, Lili. Então, eu estou dizendo para vocês, e estou dialogando com vocês, trazendo algumas reflexões para vocês, inclusive, que se o plano define, como eu falei, se o plano define os rumos da educação, o sistema organiza sua governança. E os fóruns são os espaços que vão garantir a participação democrática da sociedade na construção e acompanhamento e avaliação dessas políticas. Então, olha, a coisa está bastante amarrada, bem importante. Então, é aí que a gente começa a olhar para a importância dos fóruns de educação. Então, eles precisam ser constituídos para garantir justamente essa participação democrática. Tanto o Plano Nacional de Educação, como o SNE, o Sistema Nacional de Educação, vão dar essa grande importância para os fóruns, porque nós acreditamos, nós temos convicção de que toda política pública, ela precisa, né, ser dialogada, ser construída a partir das necessidades dos territórios, a partir muito da participação de todos os segmentos que devem estar aí conversando, dialogando sobre a educação, né? Então, é a sociedade participando dessa construção dos planos, participando desta construção, desta política, né, educacional, mas não só participando da construção, mas também depois acompanhando e avaliando essa política. No caso aqui, a gente está falando da política instituída pelo Plano Nacional de Educação, que vai, né, orientar a construção dos planos estaduais e do plano municipal. Então, o fórum, ele é este lugar desta participação democrática para que a gente possa fazer uma avaliação, e quanto mais plural ele for, né, quanto mais a gente tiver atores representando os diferentes segmentos, mais a gente vai entrar num caminho de acertar aquilo que, de fato, dialoga com as necessidades do território, tá? Então, eu queria dizer para vocês que essa configuração toda que a gente está conversando aqui, para depois, né, chegar daqui a pouquinho nos fóruns de educação, é uma crença de que nenhuma política educacional nacional se concretiza sem cooperação, né, entre os entes federados, sem planejamento e sem capacidade de execução nos territórios. Eu posso pensar a política
mais importante, especial do mundo, mas se eu não tiver capacidade de execução, capacidade de acompanhamento desta política nos territórios, provavelmente essa política não vai se efetivar, né? Então, por isso, esse tripé, fóruns de educação, estão ali resguardados por um plano nacional, por um plano de educação e por um sistema de educação. Então, juntos a gente vai chegar no lugar onde precisa estar, no lugar onde ele vai ser executado, no lugar antes de ser executado, que ele também vai ser pensado, tá? Que é o fórum, que são os fóruns de educação, que são os territórios onde os fóruns vão estar. Pode passar. Então, eu já estou trazendo aqui um pouco essa coisa do papel estratégico, né, dos fóruns municipais de educação, pensando nessa gestão democrática e participativa, pensando que a gente acredita que é, de fato, a educação, e não só a educação, mas toda a política pública precisa ser construída, né, de uma forma muito plural, garantindo a participação de vários atores, de vários segmentos, com contribuições muitas vezes diferentes, mas que somadas, né, conseguem alcançar melhor, né, as necessidades reais de cada lugar. Penso muito nisso. Então, o fórum, ele tem esse papel estratégico, primeiro porque o Fórum Municipal de Educação, veja bem, eu estou trazendo ele como uma política de Estado, porque ele vai garantir essa longevidade que ultrapassa governos, que os planos decenais de educação trazem. Então, a gente costuma dizer que os planos de educação não são planos de governo, eles são planos de Estado. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar desta forma. E eu quero incluir também que não é só o plano que é de Estado, os fóruns municipais também são muito mais do Estado do que do governo. Então, é uma política de Estado, ela permanece, independente do governo que estiver, mas, né, assim como o plano. Então, por isso, eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para essa característica que eu coloco aqui, da importância dos fóruns municipais de educação. Ele é o lugar onde a gente vai garantir que entra governo, sai governo, troca governo, permanece governo, mas o fórum é o guardião do Plano Municipal de Educação. Eu posso contar da experiência um pouco aqui, né, que eu tive. Estou no fórum, nós constituímos aqui em São Paulo o Fórum Municipal de Educação em 2015, quando nós aprovamos o Plano Municipal de Educação. E no primeiro momento, a gente não tinha muito essa dimensão da importância do fórum como o grande guardião dos planos, né? Então, eu vou contando aos poucos para vocês como é que foi essa jornada difícil, desafiadora, sem dúvida nenhuma, reunindo ali todas as entidades vinculadas à educação que a gente foi conseguindo reunir, mas eu posso dizer para vocês que naquele momento, quando nós começamos a constituir o fórum, a gente não tinha essa dimensão da importância estratégica dos fóruns. Só com o tempo é que a gente começou a perceber, peraí, então nós já trocamos de governo, né, algumas vezes, de 2015 para cá, aqui na cidade de São Paulo, governos municipais, e o que garantiu que houvesse, por exemplo, um monitoramento do Plano Municipal de Educação aqui em São Paulo foi o fórum. Foi exatamente o fórum. Mesmo que fossem sendo, entidades entraram, entidades saíram, entidades permaneceram desde lá, desde 2015, mas se não fosse o Fórum Municipal de Educação, provavelmente aqui na cidade de São Paulo nós não teríamos tido monitoramento. O Conselho Municipal de Educação, que também faz esse monitoramento, sozinho também não daria conta disto, né? Até porque os conselhos de educação, muitas vezes, a formação dos conselhos de educação são diferentes nos lugares, né? E eu posso dizer que aqui na cidade de São Paulo, o Conselho Municipal de Educação, também fiz parte durante 6 anos do Conselho Municipal de Educação,
ainda precisa avançar no quesito participação, né? De ampliar a sua participação. Então, eu não posso dizer que sozinho o Conselho conseguiria fazer esse acompanhamento, porque não estão ali todos os segmentos que deveriam estar representando a sociedade. Os fóruns não. Os fóruns, já de início, foram construídos com essa característica importante, de ter todos os segmentos, todas as entidades, todo mundo lá dentro do fórum, que no início foi assim, uma loucura para organizar tudo isso, mas eu digo para vocês, hoje ele foi o garantidor de que nós tivéssemos conseguido fazer um monitoramento do plano, tá? Durante todo esse período. Outra característica importante que eu sempre coloco dessa questão estratégica do Fórum de Educação, ele é o que garante essa participação direta, que vai promover a voz da comunidade em diálogo com o poder público. Olha que coisa importante. Então, ali que eu consigo, o fórum faz essa ponte, né, dessa participação direta. Então, a gente como munícipe, vamos dizer assim, tem um espaço, tem um lugar, né, que a nossa voz ali vai poder estar, né, próxima do poder público. E mais, os fóruns têm, assim, além de elaborar o plano, de acompanhar o plano, também tem uma importante tarefa, né, de realizar as conferências de educação, que são nelas, né, que a gente tem um período durante os 10 anos, né, para realizar as conferências. É neste momento que o fórum também, junto também com o Conselho Municipal de Educação, organiza as conferências, e aí as conferências também, elas precisam da participação das secretarias de educação. Então, eu diria que as conferências, fórum, conselho e secretaria, né, são responsáveis pela elaboração das conferências de educação, e é um espaço, e é o momento em que a gente vai fazer a avaliação do plano. Então, olha só, o fórum, ele garante uma política de Estado, ele garante uma participação direta, e é responsável pela conferência, que é um mecanismo dos mais importantes quando a gente para durante aquele período para fazer a avaliação do plano, para redimensionar as estratégias, muitas vezes, né, para avaliar o que precisa mudar de estratégia para alcançar aquela meta que possivelmente não está, né, tendo o alcance que nós desejaríamos ou que planejamos ali na meta. Enfim, então, 3 aspectos importantes. Pode passar. Então, o Fórum Municipal de Educação, gente, ele é uma instância permanente que garante a participação coletiva nas decisões educacionais do município. O fórum não é um espaço que está organizado apenas para a construção do plano, neste momento. O fórum é uma instância permanente, por isso eu dei o exemplo de São Paulo. Se não fosse o Fórum Municipal de Educação da cidade, com a alternância que nós tivemos de governo, nós não teríamos tido condições, né, sem o fórum, nós não teríamos tido condição, eu digo isso enquanto profissional da rede municipal, né, a gente não teria feito o monitoramento do plano, tá? A gente sabe, dependendo do governo, ele dá uma maior ou menor importância ao plano de educação. Vê o plano de educação como realmente, né, ali que está definida a política do país, do estado, do município. Outros governos veem de outra forma, né? Então, por isso, o fórum, como tem essa, né, possibilidade de ter essa participação, né, democrática, ele é o que garante que a gente acompanhe de fato e que tenha uma participação coletiva, plural, eu sempre falo plural, né, para que a gente acompanhe o desenvolvimento das metas do plano, e isso é uma ação permanente. Então, o fórum é de eterno, eu diria, né, é para sempre. Outro parênteses, eu hoje pela manhã tive uma reunião no Fórum Municipal de Educação, aqui de um grupo de trabalho do Fórum Municipal de Educação, porque nós estamos nos dividindo no fórum em grupos de trabalho para construção do novo Plano Municipal de Educação. Então, eu estava numa reunião, e foi interessante perceber, porque
a gente fez um pouco essa reflexão na conversa. Poxa vida, né? Se lá em 2000, agora eu vou falar assim, de 2013, 2012, 13, 14, quando a gente efetivamente construiu, embora a lei do plano, né, que já deveria ter sido feita o plano lá naquele tempo, deveria ter sido antes, mas aí todo mundo acabou passando, atrasando esse período, então a gente aqui só efetivou o Plano Municipal de Educação em 2015, como a grande maioria dos municípios. Eu digo antes disso, né, que as discussões poderiam estar sendo feitas antes disso, a gente lembrou de muitos, de como a gente estava, o que a gente tinha naquele momento que nos garantia essa discussão e o que a gente tem hoje. Então, é muito importante a gente lembrar que hoje a gente tem condições muito favoráveis para essa construção. Tá? O outro papel importante do fórum, ele conecta o poder público à sociedade civil, como eu falei anteriormente. Então, e eu queria destacar, e talvez eu vá falar muito sobre isso, o quanto o fórum, ele estabelece esse diálogo real. Eu estou falando de diálogo real. O diálogo real sobre as políticas educacionais é entender que a educação acontece aonde? Ali, naquele lugar no território. É lá que ela acontece. Então, ninguém melhor do que está no território para dizer desta política, para dizer se ela tem efetividade, para dizer se ela tem resolvido os principais desafios do município. Então, este debate vai para dentro do fórum também. Nós temos um fórum municipal aqui em São Paulo que não faz, ele passa a não fazer somente, e já é uma grande tarefa, né, o monitoramento, a elaboração do próximo plano, a organização das conferências. O fórum também atua dentro das principais temáticas da educação que estão ocorrendo no município. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o município está passando por um movimento de reorganização curricular. O fórum é consultado. Esse debate vai para dentro do Fórum Municipal de Educação, assim como vai no Conselho Municipal de Educação, também vai para o Fórum Municipal de Educação. Então, para dizer que outras tarefas são importantes que aconteçam dentro do fórum. Se posicionar, fazer o debate, contribuir com, né, a constituição de uma política que o município, uma política para a educação. A gente discutiu aqui, inclusive, um momento bem difícil, né, o novo Estatuto do Magistério, que vem desde 2007, foi sendo reformulado. Quando o fórum foi instituído em 2015, a gente passa também a discutir as reformulações no Estatuto do Magistério aqui da cidade. Então, para ver como ele tem uma atuação ampla, por isso ele é permanente, né? Por isso ele não se constitui apenas para aquele momento, para escrever o plano, para elaborar o plano, enfim, né? E depois ele volta a se reunir para fazer a conferência dali 3 anos, 2 anos, não, ele é permanente. E essa coisa dele estar, assim, ele dá para quem vai elaborar a política pública, é lá que no fórum que a gente vai discutir quais são as reais necessidades educacionais do município, né? Então, por isso ele é permanente. Responsável, então, por organizar o plano municipal de educação e monitorar as metas. Não é o fórum sozinho que vai fazer isso, já disse, o fórum, junto com o conselho e com apoio também, com a atuação da Secretaria de Educação. Mais uma vez, um outro exemplo da minha experiência. Nós constituímos aqui em São Paulo uma coisa que a gente chama de comissão das 4 instâncias, para fazer esse monitoramento do plano. Entendendo que, para além desse monitoramento, para além do Fórum Municipal e do Conselho Municipal, que nós tínhamos que ter a Secretaria de Educação junto, e mais que isso, ter representação da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal aqui tem uma comissão de educação, tem um grupo de vereadores que formam uma comissão de educação, então a gente tem representação da Câmara Municipal também nesse acompanhamento, que a gente chama Comissão das 4 Instâncias, que vai ficar responsável por esse monitoramento. Então, aqui a gente deu uma alargada. Para dizer para vocês que, com o passar do tempo, a gente vai também estruturando, né, da melhor forma
que a gente puder para a garantia desse monitoramento ser efetivo, né? Então, e mais vozes estarem presentes nesse monitoramento também. Tá? Então, é uma instância permanente que se conecta ao poder público e a grande, né, tarefa dele é realmente elaborar o plano, acompanhar o plano e realizar as conferências. Mas ele não fica só nisso, faz muito mais. Pode passar. Bom, temos uma situação importante no cenário nacional, temos um sistema nacional que estabelece uma governança, temos um plano que estabelece uma política, temos um fórum, né, que precisa estar lá no território, juntando tudo isso e fazendo essa reunião das pessoas para construir uma participação muito democrática, para, de fato, o município ter voz em tudo isso. Mas aí vamos conversar um pouquinho agora como é que eu começo o fórum. Levando em consideração que muitos de vocês que estão aqui com a gente hoje já passaram, provavelmente, têm diferentes experiências na elaboração de um fórum municipal de educação. Desde quem já tem um fórum, desde quem está começando a construir o fórum, enfim. Mas eu gostaria de conversar, deixar um pouquinho com vocês aqui, algumas coisas que não podem faltar, né, nesse mapeamento que eu chamo de passo 1, mapeamento estratégico, né? Então, antes de qualquer ação formal, é fundamental conhecer o território, identificar os atores já presentes na educação nacional. Então, eu começo um fórum desta maneira. Quem são os atores no território que, direto ou indiretamente, estão vinculados à educação? Então, conselhos e sindicatos, movimentos sociais, e a possível reativação até de um fórum que foi... conheço alguns municípios que, quando fizeram o plano lá em 2015, na lei do plano de 2015, no seu município, tinha a constituição do fórum. O fórum foi constituído e parou por aí. Não se organizou, não se reuniu, não monitorou, enfim, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, pensar nesse monitoramento, o que eu tenho de concreto no município. Quantos conselhos eu tenho municipais? Quantos sindicatos que atuam naquele município, que tem uma participação importante? Ah, não vou chamar o sindicato. Tem que chamar. Você não chama o sindicato para dentro do fórum, ele vai ficar do lado de fora falando. Então, é melhor que ele fale do lado de dentro, tá? Experiência própria. Ele precisa estar lá. As associações, as APMs, os representantes de conselho de escola, os professores, gestores, pais. Então, quem que a gente pode começar a buscar para constituir esse fórum? Conselhos, sindicatos, os movimentos sociais. Então, não dá para dizer que às vezes tem alguns movimentos, ou vários movimentos sociais que podem ser convidados para vir constituir esse fórum, mesmo que eles não tenham uma atuação absolutamente direta na área educacional, mas indiretamente estão vinculados a isso. Então, tem muita coisa que vocês podem ir mapeando no território, que possam integrar esse fórum. Então, ali, o Conselho Tutelar, se tiver o Fórum da Infância, o Conselho de Idoso, o Conselho da Criança e do Adolescente, enfim, o movimento pró-educação que se constituiu em algum momento com representação de diversos setores, enfim. Se vocês puderem começar fazendo esse mapeamento estratégico, é muito importante. Para quem já tem o fórum, acho que é o momento também, agora, de a gente ver como é que está essa representatividade. Às vezes tem gente que poderia estar no fórum, entidades que poderiam estar no fórum, e a gente nunca foi lá convidar, a gente nunca foi falar, vou participar de uma reunião do fórum, enfim, vamos conhecer quais são os temas que a gente debate lá, vamos conversar um pouquinho sobre o papel do fórum, e qual assim, não basta só chamar esse povo, mapear esse povo, mas nesse acolhimento desse povo, dizer qual é a importância dele dentro deste fórum.
Todos eles são importantes, cada um com a sua contribuição, mas todos eles são importantes. Então, são dois movimentos. O movimento de mapear, de reconhecer o que eu tenho no território, mas também de acolher. Como é que nós, da educação, por exemplo, vamos dialogar com o Conselho do Idoso? Por exemplo, só para dar um exemplo. Como é que nós, da educação, vamos dialogar, vamos lá, com o Conselho de Segurança, que pode ter ou não no município, com outras tantas organizações que têm contribuição, que muitas vezes não se veem, né, tendo essa contribuição, mas tem, basta que a gente faça esse diálogo. Então, identificando, vamos conversar, né, e vamos falar o que é o fórum, vamos falar qual a importância do fórum, qual é o papel estratégico do fórum, vamos dialogar sobre isso. Então, acho que esse é um momento, mesmo para quem já tem, que é um momento bastante especial, para a gente olhar para o que eu tenho hoje, e quem mais está faltando aqui? Quem mais que está no território que poderia estar aqui? Então, este mapeamento é importante, tanto para quem não tem o fórum, está iniciando a construção do fórum, como quem já tem. Em São Paulo, nós temos hoje, né, só para ter uma ideia, nós temos mais de 90 entidades que participam do fórum. Obviamente que não são as 90 que têm uma presença assídua, frequente, nós fazemos uma reunião mensal, ordinária, né? Sempre no espaço da Câmara Municipal, a gente nos acolheu, o fórum tem um espaço ali na Câmara Municipal, teria o espaço da Secretaria também, então muitas vezes a gente reveza, né? Mas hoje, assim, efetivamente, participando mesmo em torno de 50 entidades que participam. E sempre está chegando uma entidade. Sempre, claro, né? Estou dando a dimensão aqui dessa cidade, mas eu digo que lá no território, às vezes no município pequeno, tem gente que está fora do fórum porque não se vê nele. Então, vamos buscar, né, que a gente vai encontrar. É importante a participação, claro, dos educadores, das famílias, dos pais, mães, né, de todo mundo que está envolvido. É importante a participação dos estudantes, se você tem, né, estudantes dos anos finais do ensino fundamental, mesmo antes. Eu não gosto muito de dizer os estudantes dos anos finais do ensino médio, né, porque a gente também pode vivenciar uma experiência muito importante, que é a participação das crianças dentro do fórum. Né? A gente tem muitos exemplos, as crianças dão um show dentro do fórum, né? E aqui a gente tem vivenciado, né, um pouco esse caminho, e tem sido muito importante. Então, assim como o pessoal dos movimentos sociais, às vezes a gente desconhece que um determinado movimento social desenvolve uma ação educativa, uma ação de educação, tal, e desconhece muitas vezes que esse movimento social tem um olhar para a educação, né? O que está acontecendo enquanto política educacional no município. Então, só para dizer que esse é um momento muito bacana para a gente olhar, né, para o que eu tenho hoje no território, o que eu tenho hoje, se eu já tenho o fórum constituído, e quem podia estar lá. Vamos trazer. Pode passar. E aí eu vou falar dessa articulação, né, que é esse poder, né, a articulação é o alicerce dos fóruns, né, principalmente o fórum, né, que se pretende democrático, representativo, atuante, como eu estou colocando para vocês aqui. Então, articular, né, a participação dessas várias entidades, primeiro eu disse, olha, reúna os interessados. Quem são os primeiros interessados, né? Então, vamos convocar uma reunião inicial. Normalmente, essa reunião, essa criação, ela parte, sim, do dirigente municipal de educação, né? Aqui aconteceu desta forma. O fórum não nasceu assim, do nada. A Secretaria de Educação fez o primeiro movimento. Além do plano, dentro da lei do plano, já constituir, né, que nós tínhamos que ter um fórum, a Secretaria de Educação deu toda uma diretriz e todo um suporte para constituir esse fórum. Então, foi ela quem fez o primeiro convite às entidades,
num primeiro momento, né, com as entidades, universidades, sindicatos, outros fóruns, tal. Num primeiro momento, foi eleito como coordenador do fórum, depois eu vou contar como é que é estruturado um pouco o fórum aqui em São Paulo. No primeiro momento, né, no primeiro mandato, foi um integrante da Secretaria de Educação que coordenou o fórum, já no segundo mandato já não era mais, né, e durante todo esse tempo, sempre alguém de outra entidade que coordena o fórum, não por nada, não por acaso, mas a gente tem essa coisa de fazer com que essa coordenação do fórum também seja vivenciada por outras entidades que pertencem ao fórum, porque se não tomar cuidado, só a Secretaria de Educação, né, coordena o fórum. Então, tem que ganhar esse corpo, tem que ganhar essa musculatura, eu diria, né, que as entidades também se vejam, né, como coordenando o Fórum Municipal de Educação. Então, eu acho que um primeiro momento é um start que a Secretaria de Educação pode dar, reunindo os primeiros interessados, ou aqueles que eu mapeei ali, né, do território, que eu vou fazer um convite, eu vou trazer para uma primeira conversa, eu vou explicar, como eu disse, o que é aquele espaço, qual é a importância do fórum, qual é o papel do fórum, qual é, né? Esse é um momento de articulação importante. O outro momento que a gente considera importante é as audiências públicas. Eu posso realizar algumas audiências públicas também, chamando esse pessoal, divulgando a proposta do fórum, posso fazer uma audiência pública, pode ser pactuada essa audiência pública, pode ser chamada por um vereador, pelo próprio prefeito, enfim, dentro da Câmara, né? Então, convidando os diferentes segmentos, né, da sociedade para apresentar a proposta do fórum. Eu posso fazer uma reunião que a Secretaria promove, posso chamar por uma audiência pública, e é claro que isso tudo sempre tem que estar permeado pela busca da representatividade. É muito importante que o fórum garanta a máxima representatividade que puder, de todos os segmentos. Eu dei o exemplo do sindicato para vocês, olha, é melhor que eles estejam com a gente dentro do fórum, né? Assim como outros tantos. Então, o fórum deve congregar todas essas entidades, todas essas associações que estão dentro, né? Porque é só assim que ele se fortalece. Então, assim, eu tenho um fórum forte, participativo, ativo, quando está todo mundo lá dentro. Também, quando eu tenho boa representatividade, diferentes segmentos dentro desse fórum. A gente pode convidar, aqui em São Paulo a gente convidou o pessoal do Ministério Público, do GEDUC, a gente convidou o pessoal, tem um grupo do Tribunal de Contas do município, que tem um foco preciso na questão da educação, tem representação do Tribunal de Contas lá também, então, vai vendo. O negócio pode ganhar um corpo aí gigantesco. Então, mais uma vez, é muito importante que essas entidades, elas conheçam e reconheçam o papel do Fórum Municipal de Educação, conheçam o plano de educação e a importância desse monitoramento das metas, porque muitas vezes eu do lado de fora, eu Ministério Público, eu Tribunal de Contas, embora eu tenha que fazer esse acompanhamento, eu Ministério Público, eu Tribunal de Contas, eu tenho um papel essencial, mas eu posso participar da discussão para poder compreender como é que aquilo tudo se organizou, né? Por que é que nós estamos defendendo determinado projeto? Por que é que no município a gente, né, tem essa demanda nesse momento? Então, só para dar uma ideia, assim, a representatividade, busquem a máxima representatividade que vocês puderem dentro do município para garantir esse fortalecimento do Fórum Municipal de Educação na cidade. A gente está vivendo uma coisa interessante aqui agora em São Paulo, que de uns 5 anos, um pouco mais para cá, foram se constituindo vários coletivos, coletivo da infância, coletivo dos que trabalharam com o Paulo Freire, coletivos, né? Então, a gente está nesse movimento de trazer esses coletivos também para dentro do fórum, né? Porque é só assim que a gente consegue congregar. Cada um tem a sua especificidade,
cada um tem o seu papel importante, mas junto, né, mas para acompanhar e para elaborar e para, né, participar das conferências e desse acompanhamento da política educacional, é preciso que eles estejam também dentro desse espaço que é o Fórum Municipal de Educação. Então, vejam, eu estou sempre assim, reiterando a importância desse espaço enquanto, inclusive, aglutinador das diferentes vozes do território. Tá? Podemos passar. A gente, claro, né, não poderia ser de outra forma, tem que ter uma formalização legal, tá, gente? Não dá para eu reunir as pessoas, ter o compromisso de construir o plano, de acompanhar o plano, sem que a gente tenha o respaldo legal. Então, o fórum precisa estar constituído, em geral, né, a gente indica que seja feita uma lei, né, mas eu também posso entender que em alguns municípios, se a secretaria lançar uma normativa, uma portaria, a Secretaria de Educação já é um bom começo, já está ótimo, entendeu? Porque muitas vezes a construção desta legislação, dessa lei no município, passa por tantos, né, caminhos. Então, se num primeiro momento, pelo menos está instituído a gente chama aqui de instrução normativa, já chamamos de portaria, tal, mas um documento legal da Secretaria de Educação, instituindo o Fórum Municipal de Educação, já é um começo importante. Porque, senão, tudo que a gente discutir, deliberar e conversar no fórum não tem validade nenhuma, né? Inclusive validade jurídica. Então, precisa ter essa formalização legal. Mas, para começo de conversa, que ele esteja lá instituído para a gente, pela Secretaria de Educação, através de uma normativa que estiver da Secretaria. A outra coisa importante, quando eu começo a pensar, quando eu já tenho lá as entidades, já chamei, já conversei, já publicamos, vamos começar a conversar, então a primeira coisa, qual é o nosso regimento interno? Como é que a gente se organiza? Quais são as atribuições? Qual é a estrutura desse fórum? Né? Quais os mecanismos de participação dos membros? Então, o fórum precisa construir o seu regimento. Então, não deixa passar... já está lá todo mundo lá na frente, já participando dessa reunião do plano, daquela, sem as atribuições, não é assim, tem que priorizar um regimento interno, que num primeiro momento pode ser um regimento básico, com os principais, né, quais são as atribuições, como é que é a coordenação, como é que se dá a participação dos membros, enfim, né, se tem titular e suplente de cada entidade, se não dá para ter isso, se eu não faltar na reunião, se tudo bem, se eu só justificando eu continuo no fórum, porque tem tudo isso, né? Aqui a gente tem um movimento, antes disso, primeiro que o fórum está organizado, nós temos uma coordenação do fórum, e dentro dessa coordenação nós temos a Comissão de Monitoramento e Sistematização. Essa Comissão de Monitoramento e Sistematização, ela é focada no acompanhamento do plano, tá? E neste momento, a Comissão de Monitoramento e Sistematização também está focada na elaboração do próximo plano, junto lá da Comissão das 4 instâncias, como eu falei. Então, o Fórum faz parte dessa Comissão das 4 instâncias, que é o que vai pensar todo esse processo também de construção. Para além assim, não é só o fórum e o conselho aqui, a gente alargou um pouco esse espectro de participação para a construção do fórum. Além disso, eu tenho uma secretaria, né, e tenho uma comissão de comunicação e divulgação. Então, tem assim, essa estrutura mínima. Tem uma coordenação, uma comissão de monitoramento e sistematização, uma comissão de comunicação e a secretaria do fórum. Fica responsável pelas atas, pelos comunicados, pelas convocações, não é convocação, a gente convida, né, todo mundo. Então, só para vocês pensarem, já começarem a pensar se essa estrutura faz sentido para vocês também, né? Vocês têm que pensar isso. Tem que ter uma estrutura mínima. Mas qual é a estrutura que faz sentido para vocês? Né? Ter uma coordenação colegiada, por exemplo? Então, tem várias formas que a gente pode ir construindo, né, nesse processo aí de organização
E isso tudo, da organização do fórum, do formato que o fórum vai ter, mas tem algumas coisas que são essenciais, né? Então, essa participação ampla, democrática, quanto mais representatividade tiver, mais garantia de que o fórum, sim, será um instrumento forte no município, capaz, inclusive, de interferir numa política educacional que o município queira trazer, enfim, então, pensar nessa estrutura aí é importante, mas sempre vou dizer, olhem para aquilo, para a realidade de vocês. Então, garantiu representatividade mínima, por exemplo, para dar o primeiro passo, uma coordenação, a secretaria pode dar o primeiro passo, deve, na formalização do fórum, deve, inclusive no chamamento do primeiro encontro, sim, com certeza. Então, com essa estrutura mínima, a gente já consegue colocar o fórum para funcionar. Vocês sabem, eu acho que vocês estão vivenciando, o MEC dividiu o estado de São Paulo em 28, acho que são 28 macro-regiões, e tem uma pessoa representando o MEC, alguns indicados pela Undime, outros pelo Fórum Estadual, que mais? Só o Undime, que mais? A UNCME também indicou, vou lembrar do outro, acho que a Secretaria de Educação também indicou, do Estado, são 28 pessoas que estão, cada uma com uma macro-região, já discutindo a metodologia para a construção dos próximos planos. Dentro dessa discussão da metodologia, também está sendo muito falado da importância dos fóruns estarem constituídos, os fóruns municipais estarem constituídos. Tá? Inclusive, o MEC-C, neste momento, né, para começar esse debate da construção do fórum, do plano, melhor, eu tenho que ter devo ter uma comissão gestora com representação da secretaria, de outras entidades, mas se eu tenho já o fórum instituído, então eu já tenho uma comissão gestora mais ou menos, né, o fórum, a secretaria, o conselho de educação, já são parte dessa comissão gestora que vai ficar responsável pela elaboração do plano. Pensar primeiro o diagnóstico, né, nós estamos num período, uma fase ainda nessas macro-regiões de trabalhar com o diagnóstico, se aproximar dos dados, né? Então, depois, estabelecer quais são os principais problemas, né? As causas críticas, enfim, tem toda uma metodologia. E o fórum instituído precisa estar participando disso, sem dúvida nenhuma, tá? Então, o fórum representativo deve reunir todos os segmentos que estão envolvidos na educação municipal, e eu queria incluir aqui, direto ou indiretamente, então, garantindo diversidade e legitimidade nas decisões. Está aí a palavra, legitimidade. Quanto mais eu tiver representação ali, mais legítima vai ser aquela decisão que o fórum vai tomar. E aí eu posso falar da composição sugerida, né? Pode passar. A gente tem que ter nesse fórum poder público, então tem que ter pessoas da Secretaria de Educação, do próprio Conselho Municipal de Educação, que são, praticamente, fórum e conselho são os pilares institucionais, né, secretaria, conselho, pilares institucionais aí dentro do fórum. Eu tenho que ter representatividade dos profissionais de educação, e pensando em profissionais de educação, eu tenho que falar de sindicato, eu tenho que falar de associação de professor, né, eu tenho que falar de todos os segmentos, professor, gestor, quadro de apoio, né? Eu tenho que ter representatividade da comunidade, aí vem pais, alunos, setor privado, ONG, com atuação educacional. Aqui eu queria destacar, inclusive, quando falo em setor privado, eu estou falando representante das universidades públicas e privadas, representante das escolas particulares do município, né? E tem que garantir também, nessa construção aí dessa representatividade toda do fórum, a intersetorialidade. Eu preciso que alguns representantes de cada uma das secretarias que compõem o governo municipal, seja saúde, assistência, cultura, esporte, desenvolvimento, se tiver uma representação ali dentro, nossa, já dá
um ganho, assim, enorme, porque eu tenho que garantir essa intersetorialidade. Lembrando sempre que a educação não pode fazer isso tudo sozinha, né? Ela precisa desses parceiros para constituir. Muitas das políticas públicas de educação precisam ser construídas a partir, né, de considerar os diferentes setores que estão ali no poder público, a contribuição de cada um para isso. Tá? Então, pouco isso, pode passar. Então, para o fortalecimento dos fóruns, já estou terminando aqui, para o fortalecimento dos fóruns, gente, o regimento é importante, muito importante, essa articulação territorial, a sintonia com os planos nacionais e esse fortalecimento institucional, né, ter a secretaria ali junto, ter o conselho junto, né, dentro dos fóruns. Então, regimento, articulação territorial, sintonia com os planos e fortalecimento institucional. A gente vai falar muito, acho que vocês vão conversar muito, porque acho que Lilian e toda a sua grupo, né, a própria Anvapa, vão produzir vários encontros falando desse processo que a gente está vivendo hoje, né, que é a construção do novo Plano Municipal de Educação e do novo Plano Estadual de Educação, né, a partir do novo Plano Nacional. Então, talvez outras questões vocês vão aprofundar em outros encontros, né? Então, dizer para vocês que é importantíssimo que a gente tenha toda essa construção municipal no território, embora a gente tenha que respeitar e fazer valer muito aquilo que é característico, próprio, desafiador no meu território, mas eu estou dentro de um sistema de educação, Sistema Nacional de Educação. Então, a sintonia com os planos decenais, com os planos, nacionais, são muito importantes. Eu ouvi muito uma coisa assim, mas a meta tal, não, a gente não tem nada aqui no município, então, a elaboração desse plano vai olhar para tudo isso, e quanto mais representação do município eu tiver, mas eu vou descobrir que, muitas vezes, eu posso, sim, ter uma meta que eu achava que não estava dialogando aqui com o município, né? Porque o município não tem governabilidade sobre tal assunto, sobre tal meta. Mas quando eu penso, principalmente, que o plano de educação, ele não é um plano da rede de educação pública só daquele município, ele é um plano da cidade. Ele é um plano de todo mundo da cidade. Por isso, o Fórum Municipal, que é tão responsável, junto com o Conselho Municipal, que é tão responsável para elaborar e acompanhar este plano, precisa ter essa grande representatividade de vários segmentos do município. Porque o plano ele vai dialogar com o município. Tome um pouco, assim, um cuidado, acho que vocês vão falar sobre isso muito. E isso é um cuidado que a gente teve muito aqui em São Paulo, e vira e mexe, quando a gente começa a discussão, a gente fica focando só na rede municipal de educação pública. Espera aí que eu tenho uma rede privada, eu tenho uma rede estadual dentro do município de São Paulo, eu tenho escolas estaduais dentro do município, eu tenho escolas estaduais dentro do município de vocês, então, esse diálogo com todo mundo é importante para a gente olhar a educação toda do município, não só aquela que está especificamente tratando da questão municipal, né, das escolas municipais, isso que eu quero dizer, ele é muito mais amplo que isso, tá bom? E, por fim, algumas considerações aqui que eu deixo para vocês. A gente pode conversar também bastante agora. Sem planejamento e governança democrática, o direito à educação fica só na promessa, não adianta, né? Então, a gente ouve há tanto tempo falar de direito à educação, aliás, eu costumo dizer, para encerrando, que o Brasil é um dos países que tem uma legislação de educação, assim, maravilhosa, excelente. O problema é como se deu a governança para que tudo isso que está, por exemplo, nas diretrizes curriculares da educação básica, da educação infantil, da educação de ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, da BNCC, tudo isso, como é que isto acontece ali na prática. Então, para isso, a governança é fundamental. E a gente entende e acredita que essa governança precisa ser a mais democrática possível. Por isso, eu coloco o fórum dentro
né, como um instrumento fundamental de governança democrática dentro do território, para tirar do papel a história do direito à educação, para virar uma realidade efetivamente. Olha a importância do fórum. E aí, olha, com o Plano Nacional e com o Sistema Nacional, a participação social, ele se transforma em um compromisso público e política de Estado. A gente precisa pensar a educação como política de Estado. Nós precisamos que tanto o Plano Nacional como o Sistema Nacional de Educação, na sua articulação, e principalmente o Sistema Nacional de Educação, na sua organização e implementação, que ele possa garantir que, de fato, seja uma política de Estado. Tá? E o fórum é um instrumento que garante que a educação seja construída com e para toda a sociedade. Então, é ali na ponta. Então, isto é que dá sentido a uma política pública acontecendo lá na ponta. Então, se eu tenho um fórum atuante, esse fórum vai incidir sobre a política pública que está sendo construída no município, vai dialogar, vai debater, vai refletir, né? Vai olhar para o plano municipal de educação e vai acompanhar esse plano, além de construí-lo, vai acompanhar as metas desse plano e vai incidir sobre todas as questões educacionais que o município precisa discutir, né? Ele precisa ser esse lugar, né? Todos, por isso a gente precisa garantir muito essa representatividade. Mas não, assim, se eu estou começando o fórum, também não preciso, né, vou ficar com meu cabelo em pé e agora, para escutar todo mundo. Comecem com quem vocês têm mapeado. Aos poucos vocês vão, né, conseguindo mapear outros e outros atores dentro do território, dentro do município, que poderiam e podem estar também dentro do fórum. Com calma, tá? É isso, gente. Acho que falei muito. Foi excelente, muito bom. Vou parar aqui o compartilhamento. Muito bom, Fátima, muito obrigada. Como é importante a gente escutar uma fala de quem está vivendo essa situação, assim, há 2 ou 3 planos aí, né? E viveu todos os percalços de constituir o fórum, porque o que a gente está vivendo aqui não VAP é mão na massa, né? Mão na massa. O que a gente faz? Todo mundo quer fazer os fóruns, mas como que a gente faz? Como é que a gente busca? É difícil engajar o pessoal para participar do fórum, né? Então, tudo isso. E a Lucinéia está com a mão levantada, Lu? Não, não. Tem uma primeira pergunta, um pedido de uma primeira pergunta, aí a gente vai abrir, pessoal, nós vamos abrir aí 15 minutinhos para tirar dúvidas, aproveitando essa experiência que a professora Fátima tem do mão na massa. Vou abrir para a professora Sandra Molina, pois não? Isso. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. A tua fala foi excelente, Fátima, e principalmente porque foi mão na massa mesmo, parabéns. Eu estou no processo de auxiliar o pessoal com algumas cidades, estou vendo algumas das meninas por aqui, e eu queria fazer uma pergunta, porque assim, você falou que pode fazer um movimento de reavivar um antigo fórum, ou uma antiga comissão de avaliação que foi feita lá atrás, né? Mas nesse processo, eu entendo que é trazer as pessoas que estavam lá, mas vai ter que fazer uma lei, uma documentação diferente, né? Posso responder? Não vou respondendo já? Então, vamos lá. Sandra, obrigada pela pergunta. Importante a sua questão. Que a gente pode pensar aqui nesse caso? Eu tenho a lei e tenho aquele grupo, normalmente, quando foi feita a lei do fórum, né, no seu município, aparece lá o número, as pessoas, quem são essas pessoas que estavam destinadas a participar do Fórum Municipal de Educação. O que eu posso é fazer alguma alteração nessa lei, montando, convoco todas elas, convido todas elas, e não estando mais, eu faço uma alteração nessa legislação, colocando os novos integrantes ali. Ponto. Entendeu? Eu posso aproveitar a mesma legislação e fazer uma complementação, trocando a comissão, por exemplo. Comissão que vai organizar o fórum. Ou, aqui está o fórum, são esses integrantes do fórum.
Normalmente, os municípios, em 2015, eles fizeram dentro da legislação do plano, eles estabeleceram uma comissão. Tem vários municípios que estabeleceram comissão. Comissão de acompanhamento e monitoramento do plano. Então, vamos começar por aí. Pega, né, olhar para essa comissão e ver quem ainda está lá, quem ainda poderia continuar participando. A pessoa pode dizer que não tem mais condições de participar, então eu faço uma alteração, republico a lei com a alteração da comissão. É uma coisa. Do fórum, a mesma coisa. Se foi instituído já o fórum, como é que eu organizo, ou melhor, como é que eu atualizo isso? Então, talvez eu não precise fazer uma outra legislação. Eu vou olhar essa legislação e vou tentar tramitar uma alteração dela dentro da Câmara Municipal, tá? Em geral, isso é um pedido da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação faz essa solicitação, claro, né, ao Poder Legislativo, para tentar atualizar, adequar uma lei que já existe. Tá? Porque posso fazer uma outra lei? Posso, revogando a que já tem. Então, não deixa esses espaços abertos. Então, a lei tal revoga, ou a lei tal revoga tais artigos, vocês entendem, né? Mas eu acho que dá para aproveitar o que, se já tem alguma coisa já publicada, olhem para isso e tentem fazer atualização. Pode ser. Tá, Sandra? Não sei se eu consegui... Não, ficou muito claro. Te ajudar, não sei se consegui te ajudar, Sandra, mas... Não, ficou ótimo. É por aí. Eu acho que nesse momento, Sandra e demais colegas, a gente tem que olhar o que a gente já tem. É muito importante fazer esse mapeamento do que a gente já tem, tá bom? E é claro que nós vamos encontrar de tudo, tanto vamos encontrar fórum constituído, como vamos encontrar só a comissão de monitoramento constituída, né, formalizada, que eu digo, legalmente. Então, olhem para o que vocês têm e vejam os próximos passos. Vamos lá. Muito obrigada, foi super esclarecedor. Obrigada a você, Sandra, muito obrigada. Fátima, enquanto o pessoal se organiza para fazer mais perguntas, eu queria colocar aqui um debate, que, aproveitando sua experiência com o Fórum Estadual e com o Fórum Municipal de São Paulo, e a gente sabe de todo o seu envolvimento nesse debate nacional também. Tem uma questão que é muito sensível para os municípios, Fátima, e você abordou rapidamente a questão das metas que não estão ligadas à rede municipal, né? O ano passado, nós tivemos uma experiência com os municípios aqui da Anvapa, 14 municípios da Anvapa monitoraram seus planos e a gente auxiliou, e nós tivemos desafios, os principais desafios foram relacionados às metas que não estavam ligadas à rede municipal e que não eram muito difíceis de ser monitoradas, porque não se obtinha dados. Então, por exemplo, aumentar o número de doutores, num município, por exemplo, de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, ou metas relacionadas à graduação, né? São principalmente as metas relacionadas ao ensino superior, né? Que dão aí muita dificuldade. E as metas relacionadas à rede estadual de ensino, a dificuldade de obter dados e articular com a rede estadual de ensino para você ter esses dados nas suas metas. E tendo em vista que, dessa vez, por força da Lei 220, do Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação é o grande articulador, né, do processo do Sistema Nacional, há uma forte orientação para que haja um alinhamento entre os objetivos nacionais e os objetivos dos planos decenais, dos planos municipais. E aí a gente esbarra nesse alinhamento, né? Como e a gente está falando principalmente dos pequenos municípios. Por exemplo, aqui tem Avaré, que não é pequeno, que tem universidade, então tem condição de fazer um diálogo maior com as universidades e com a rede estadual e tal. Mas municípios que não estão na URI, né, às vezes não tem uma boa articulação com a URI, não tem universidade. Como é que a gente tem feito alguns processos já de discutir como a gente vai auxiliar os municípios a fazer esse alinhamento, mas eu queria ouvir tua experiência, que com certeza isso já deve ter discutido aí no fórum estadual, o pessoal já deve ter debatido no fórum municipal. Eu queria ouvir um pouco você.
Muito bom, Lilian. E, com certeza, essa tem sido uma discussão que vem aparecendo muito em decorrência da experiência que tivemos com o outro plano. Até porque eu sou muito transparente nesse sentido, a gente sabe, né? Estamos entre educadores, gente que está participando desse processo há muito tempo, seja na rede, seja na secretaria, na escola, né? Porque eu tenho aqui gestores, professores, enfim. A gente sabe que, infelizmente, a forma como os planos municipais de educação foram feitos lá no período 2014 e 15 foi muito um copia e cola, né? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V do plano nacional, né, da época. A gente tem tido um cuidado para quê? Olha só a estratégia. A gente não vai fazer isso mais. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Não pode, né? A gente está assim num movimento enorme para subsidiar os municípios, essa equipe de essa cooperação técnica, né, que está havendo aí entre MEC e SACE, mais o governo do estado, a Secretaria Estadual, mais um DIME, mais um UNCME, olha só, não tem pouca gente envolvida nessa metodologia de construção do plano, não tem pouca gente, tem bastante gente, mas a gente já se deparou com isso. Então, o que a gente tem orientado inicialmente? Fora que eu não posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu tenho que dizer alguma coisa daquela meta. Pelo menos até o momento a gente está dizendo isso, a gente tem que dizer alguma coisa. Então, um passo importante é, por exemplo, ter a secretaria, ter uma articulação com a Secretaria Estadual de Educação. É fácil? Nem sempre. Nem sempre. Mas eu tenho que caminhar nessa direção. Porque muitas daquelas metas, principalmente do ensino superior e até mesmo do ensino médio, tem municípios que, né, não tem uma escola de ensino médio, não tem uma inserção no ensino médio, por exemplo. Então, a gente tem recebido isso. O que a gente tem orientado? Que lá na frente, talvez a gente escreva o seguinte nas estratégias. O município em regime de colaboração com o Estado, entenderam? O município pode colaborar, por exemplo, mapeando quantos doutores eu tenho ali no meu município formados na universidade. Eu estou dando um exemplo bem doido aqui, tá, Lilian? Mas acho que deu para entender. A gente tem que ter, ao mesmo tempo que a gente tem que estar alinhado ao plano nacional, a gente tem que ter esta compreensão importante que não pode, assim, a gente não vai colocar na meta que o município vai ficar responsável, por exemplo, para garantir X números de doutor, mas eu posso colocar nesta meta que em regime de colaboração o município vai, né, ajudar o Estado. É o que a gente tem discutido neste momento, tá, Lilian? Essa discussão não para por aqui, eu acho que ela vai dar muito ainda pano para manga. Posso dizer para você que talvez, não sei, talvez venha uma outra orientação do próprio Ministério da Educação, sensível a algumas metas que, de fato, o município vai ter muita dificuldade para se aproximar delas, mesmo colocando a estratégia em regime de colaboração, que venha alguma outra orientação. Mas, nesse momento, a gente tem falado, olha, gente, tudo começa por imaginar que o município, ele não está falando só com a rede de ensino municipal, quando ele vai estabelecer o plano. Óbvio que eu sei da dificuldade de, muitas vezes, você conseguir ali no município gente para discutir o ensino superior, por exemplo, né? Mas se eu garantir que em regime de colaboração, o município vai atuar em regime de colaboração com o Estado, eu estou garantindo minimamente que haverá alguma participação. Posso até dizer, depois, desmembrar essa estratégia em algumas coisas que o município enxerga que possa haver. Mas o que antecede tudo isso? O Plano Municipal de Educação, ou seja, toda a estrutura, toda a construção do Plano Municipal de Educação também tem que ter o povo da Secretaria Estadual de Educação com representatividade aí nessa construção, gente. A gente tem orientado que as comissões gestoras para a construção do novo plano nos municípios, que elas tenham um integrante da Secretaria Estadual de Educação, tá? É muito importante que isso ocorra. E esse caminho, ele está sendo construído agora.
nós temos aí um plano, nós estamos numa fase, como eu sou do Fórum Estadual de Educação, nesse momento, a gente já tem um texto base, uma proposta de texto base pronta, proposta, né? Que ainda não foi, eu diria, apreciada pelo secretário de Educação, né? Então, teve uma comissão que está se reunindo desde o ano passado, né? Estão representantes da Undime, da Conced, da UNCM, da Secretaria, tal, do Fórum Estadual, se formou uma grande comissão e começou a elaborar o texto base, para subsidiar esse debate da construção do plano estadual. Então, a gente ainda está nesse processo, então, logo, logo, a gente vai ter esse texto base estadual, entenderam? Então, a gente tem que ficar muito antenado a esse movimento. Então, o município, estou querendo dizer que o município não pode ficar sozinho nisso, ele tem que articular a rede estadual junto, porque virá um plano estadual de educação. Obviamente que é um plano estadual que está dialogando com o plano nacional. A meta pode ser a mesma. O que a gente precisa ficar atento é na estratégia, ou no período em que eu vou alcançar, né? Como é que eu vou alcançar aquela meta? Tem que estudar tudo isso. Então, tem várias coisas que vão acontecer, mas num momento em regime de colaboração. Assim, em regime de colaboração. A fala foi muito boa, Fátima, porque o monitoramento dos planos da ANVAP ano passado nos ensinaram muito, né? Ensinaram muito sobre como melhorar mesmo a construção participativa. E esse grupo que está aqui, Fátima, é muito amadurecido nesse sentido. A maioria já vivenciou o plano há 10 anos atrás e fala, não, a gente... Inclusive, essa fala que você disse do Copcola, a gente já ouviu aqui de muitos. Falar, não, a gente vai fazer diferente, nós vamos fazer melhor. Então, está um processo muito rico, esse processo de alinhamento. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria? Nós temos mais 3 minutinhos, né? Alícia, pois não, Alícia? Fechado o seu microfone, Alícia. Parabéns, professora, muito didática, muito professoral mesmo, foi excelente. Eu queria fazer uma pergunta, porque essa região da ANVAP tem um consórcio, e como ele está no sistema nacional, né, a questão da cooperação, se poderia haver um fórum regional de educação, porque eles todos participaram, porque tem município que é muito pequenininho, e foi excelente aí os passos que você deu, a explicação que você deu, mas às vezes a dificuldade é muito grande, né, para poder constituir esse fórum e trabalhar. E eles estão acostumados, desde 2012, a trabalhar de modo cooperativo. Essa Câmara Técnica de Educação aí é um exemplo no Estado. Então, eu queria a sua resposta. Obrigada, professora. Alicia, muito obrigada. Aliás, esse nome não me é estranho, eu acho que eu te conheço de algum lugar, Alicia Freixo. Esse nome não me é estranho, mas enfim, é assim, a gente tem orientado, a ideia do consórcio é ótima, excelente, nós temos no Estado experiências muito bacanas de um consórcio de fóruns, inclusive, mas a legislação diz que cada município tem que ter o seu. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, eu acho que o consórcio regional de fóruns, ele é o grande, ele vai fortalecer os fóruns das cidades pequenininhos, é lá que eu vou beber, né? É lá que eu vou me fortalecer. Então, pensem assim, eu tenho o fórum, mas eu estou lá me fortalecendo, mas eu não vou poder não ter o fórum municipal. Nem que seja, olha, Alícia, nesse primeiro momento, nem que seja assim, são 4 entidades só que participam do fórum. São 3 entidades que participam do fórum. Por isso que eu falo, gente, olhar para a realidade de cada um de vocês. Eu não preciso sair, né, correndo. Comecem com o que vocês têm, mas é importante ter o fórum municipal. Agora, esse fórum municipal é super recomendado
que eles se organizem em fóruns, consórcios regionais que possam reunir, ter um fórum regional de educação. E esse fórum regional de educação, ele vai dar um baita suporte para os fóruns pequenininhos. É lá que a gente vai conseguir, né, se estabelecer, se fortalecer, tá? Fazer junto. Aqui a gente tem, bem perto da gente, o consórcio do Grande ABC, né? Nossa, nós da cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, a gente tem participado do Fórum do Grande ABC. A gente vai lá participar do debate, aprender com eles, para trazer aqui para a cidade, né? Então, é super bem-vindo, tem que ser feito sim, totalmente apoiado. Acho que toda a estrutura, inclusive, do Ministério da Educação, tem falado muito sobre isso, essa importância, mas vamos construir o nosso fórum, por pequenino que ele for, mas vamos construir o nosso fórum. E este fórum vai estar junto com os demais da região, construindo junto, mas, né, pensando junto. E assim, muita coisa que às vezes eu falo, meu Deus, nós somos tão pequenininhos, como é que a gente vai poder mobilizar assim? Vamos lá no fórum regional, o fórum regional vai ajudar, você vai ouvir a experiência de um, de outro, ou alguém de outro fórum, de outra cidade, pode estar junto de vocês, fazendo junto, né? Reunir 2, 3 ali, enfim, mas cada um no seu fórum. Cada um no seu fórum, Alicia. Obrigada. Imagina. Obrigada, Fátima. Obrigada. Muito boa essa fala de começar pequenininho, né? Pega lá, às vezes tem lá a creche conveniada, né? Não tem nenhuma entidade, tem a creche conveniada, tem um coletivo lá de dança, de música. Começa devagarinho, né? Com o tempo. Exatamente. Tá? E vamos nos fortalecendo juntos, né? E vamos nos fortalecendo, sem dúvida. Tá bom? Porque às vezes acha que tem que começar enorme, né? Com aquele número. Eu acho que quanto mais próximos, né, Lilian? Quanto mais próximos nós estivermos correspondendo à nossa realidade, menos a gente vai fazer o copia e cola do Plano Nacional de Educação. E nós não vamos fazer, porque eu tenho absoluta certeza que os municípios estão com outro grau de maturidade para enfrentar esse grande desafio que é construir o novo Plano Municipal de Educação. Todos que estão aqui, né, que bom saber que todos já têm uma experiência, já participaram, já viram, né, a dor e a delícia de participar de todo esse processo, porque não é fácil, não dá para adorar a pílula, falar, gente, olha que lindo, olha, vai dar tudo certo. Não, vai ter percalço, vai ter desafio, vai ter momentos que a gente vai falar, meu Deus do céu, para onde vamos? Então, quanto mais a gente estiver dialogando, tiver esse suporte de diálogo, né, de estar todo mundo junto conversando, melhor será, com certeza absoluta, né? E vamos nos fortalecer juntos nesse processo, que é nele que a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir alcançar os objetivos maiores da educação do país, né, para todos os nossos bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, famílias, todos que estão vinculados à educação. Muito obrigada, Lilian, pelo convite, muito obrigada, Anvapa, muito obrigada. Foi um prazer. Fátima. Olha, eu espero que vocês tenham um caminho assim, bastante virtuoso aí de construção, e vamos juntos, porque a gente se encontra, né? Vira e mexe, a gente se encontra por aí. Vamos juntos nisso. E olha, parabéns, em plena sexta-feira, nesse horário, véspera de jogo do Brasil. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui, que beleza. Obrigada, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Você agora para o encerramento. Obrigada, Fátima. Obrigada a todo mundo. Gente, bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, bom final de semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Rosângela? Acho que ela levantou a mãozinha, mas acho que foi erro. Rosângela levantou a mãozinha. Gente, vai ser encaminhado. Nós tivemos um problema técnico no YouTube. Infelizmente, o YouTube derrubou, por algum motivo, a transmissão. A gente gravou, como a Helena tem plano A, plano B, plano C para tudo, ela gravou.
e vai ser disponibilizada a gravação no YouTube e também nos grupos, tá bom? E todo mundo que se inscreveu, a gente vai fazer a lista de presença bonitinho e vai encaminhar o certificado por encontro regional. A Anvapa vai estar encaminhando a Câmara Técnica desse encontro. Serão 8 encontros, Fátima, maravilhosos, em que os 19 municípios vão estar mobilizando as comunidades em torno do plano. Além de muitos encontros das comissões que eles estão fazendo individualmente. É um grande processo. Um beijo no coração, gente. Beijo grande. Gente. Tchau, tchau, Lívia. Tchau, pessoal. Prazer em conhecer vocês todos. Tchau.